Meu nome é Amanda e jamais imaginei que minha vida mudaria tão drasticamente em apenas um ano. Olhando para trás agora, não posso deixar de rir de como eu era ingênua sobre o que achava ser meu casamento perfeito. Há 4 anos, aos 30 anos, me casei com Roberto. Parecíamos o par perfeito. Eu estava crescendo na carreira como gerente de projetos na financeira Richardson, enquanto ele se contentava com sua posição como gerente na obras e comércio. Diferente dos maridos das minhas colegas, que estavam sempre correndo atrás de promoções, Roberto preferia uma vida mais simples. Ele chegava cedo em casa, preparava o jantar e passávamos noites tranquilas juntos. Eu ganhava mais que ele, mas isso nunca pareceu incomodá-lo. Na verdade, ele parecia gostar de ter uma esposa bem-sucedida. Amor, fiz aquele macarrão que você adora, ele dizia quase toda sexta-feira, me recebendo com um beijo quando eu chegava exausta depois de mais uma longa semana de reuniões e prazos. Você me mima demais, eu respondia, respirando o familiar aroma de alho e ervas que preenchia nossa casa alugada. Tínhamos nossas rotinas, nossas piadas internas, nossos sonhos compartilhados. Estávamos economizando para ter nossa própria casa, e a conta conjunta crescia constantemente. Já tínhamos guardado R$200 mil, ainda não era suficiente para nossa casa dos sonhos, mas estávamos chegando lá. Logo teremos nosso próprio lugar, Roberto dizia, navegando por anúncios imobiliários no celular enquanto nos aconchegávamos no sofá. Só mais 1 ano ou 2 de economia. Eu concordava, imaginando o nosso futuro juntos. Falávamos sobre ter filhos um dia, mas ambos concordávamos em esperar até termos nossa própria casa. Tudo parecia tão claro, tão certo. Então veio aquela terça-feira em março. Lembro perfeitamente porque foi o dia em que tudo começou a desmoronar, embora eu não soubesse disso ainda. Eu estava no meio de uma apresentação de projeções trimestrais para a diretoria quando a sala começou a girar. Os rostos ao redor da mesa de conferência ficaram embaçados, e a última coisa que ouvi foi alguém gritando meu nome antes de tudo escurecer. Acordei na emergência, rodeada por rostos preocupados e o bip constante dos monitores. Um médico de olhos bondosos e cabelos grisalhos estava ao lado da minha cama segurando uma prancheta. Senhora Santos, ele disse suavemente, precisamos fazer alguns exames adicionais, mas o exame preliminar mostra algo preocupante. Parece haver uma massa em seu cérebro. A palavra massa ecoou em minha cabeça como uma sentença de morte. Senti o mundo girar novamente, mas desta vez permaneci consciente, dolorosamente ciente de cada palavra que se seguiu. Precisamos fazer exames mais detalhados para determinar se é benigno e se a cirurgia é possível, o médico continuou. Preciso ser honesto com você, mesmo que a cirurgia seja uma opção, há um risco significativo de incapacidade a longo prazo. Assenti mecanicamente, minha mente já correndo para Roberto. Como ele receberia essa notícia? Ficaria ao meu lado se eu ficasse incapacitada? Tínhamos prometido na saúde e na doença, mas isso era diferente. Isso era real. Peguei um táxi para casa naquela noite, minha mente correndo sobre como dar a notícia a Roberto. Quando abri a porta da frente, encontrei-o na cozinha, cantarolando enquanto mexia algo que cheirava a ensopado de carne. A normalidade de tudo aquilo fez meu coração doer. Roberto, chamei suavemente, ainda parada na porta. Preciso te contar uma coisa. Ele se virou com a colher na mão e deve ter visto algo em meu rosto, porque o sorriso imediatamente sumiu. O que foi, Amanda? Contei tudo, o desmaio, o hospital, o tumor. Seu rosto foi ficando cada vez mais pálido enquanto eu falava, mas o que aconteceu em seguida me pegou completamente desprevenida. Você vai poder continuar trabalhando? Ele perguntou, baixando a colher. O que acontece se você tiver que parar? Temos dinheiro suficiente? Fiquei ali parada. Meu marido tinha acabado de saber que eu poderia estar morrendo ou enfrentar uma incapacidade permanente, e sua primeira preocupação era com dinheiro, com minha capacidade de trabalhar. Nós temos nossas economias, consegui responder, tentando esconder a mágoa em minha voz. Deve ser suficiente para passar o período inicial. Podemos resolver o resto depois. Certo, certo, ele assentiu, passando as mãos pelo cabelo. As economias. Ok. As semanas seguintes foram um borrão de consultas médicas e exames. Tentei manter minha rotina normal de trabalho, mas estava ficando cada vez mais difícil.
As dores de cabeça estavam piorando e alguns dias eu mal conseguia focar na tela do computador. Amanda, você precisa tirar um tempo, minha chefe Sarah Mitchell finalmente disse, depois de me encontrar com a cabeça entre as mãos uma tarde. Podemos arranjar 6 meses de licença médica. Sua saúde tem que vir em primeiro lugar. Eu sabia que ela estava certa, mas ficar em casa o dia todo era mais difícil do que eu esperava. As paredes pareciam se fechar sobre mim enquanto eu ficava deitada no sofá, imaginando se cada dia poderia ser um dos meus últimos. Eu morreria? Sobreviveria, mas nunca mais seria a mesma. As perguntas me atormentavam sem parar. E então havia o comportamento cada vez mais estranho de Roberto. Ele começou a chegar cada vez mais tarde em casa, às vezes bem depois da meia-noite. Quando eu perguntava sobre isso, ele sempre tinha a mesma resposta. Estou fazendo hora extra, Amanda. Precisamos do dinheiro para seu tratamento. Você entende, né? Eu assentia, exausta demais com meus próprios medos para investigar mais. Às vezes eu ouvia ao telefone em outro cômodo, falando em voz baixa, mas dizia a mim mesma que provavelmente era apenas algo do trabalho. Minha mente estava ocupada com pensamentos mais sombrios. O que aconteceria se o tumor fosse maligno? Se eu sobrevivesse, mas ficasse paralisada? Roberto ficaria por perto para cuidar de uma esposa incapacitada? Depois de semanas tentando lidar com tudo sozinha, finalmente desabei e liguei para minha mãe. Tinha evitado fazer isso para não preocupá-la na sua idade, ela tinha me tido tarde na vida e agora estava nos 70 anos, mas eu precisava dela mais do que nunca. Mãe, disse quando ela atendeu, minha voz falhando. Estou doente. Assim que expliquei tudo, ela não hesitou. Estou indo aí agora mesmo, querida. Vou fazer minha mala neste minuto. Ela chegou no dia seguinte. Eu estava tendo um dos meus dias ruins, mal conseguindo ir do quarto ao banheiro sem ficar tonta. Ela me olhou uma vez e entrou em modo mãe total, exatamente como quando eu era pequena e estava com gripe. Ter mamãe ali era como estar envolta em um cobertor quente. Ela cozinhava, limpava, garantia que eu tomasse meus remédios na hora certa e, mais importante, segurava minha mão durante os piores momentos, quando o medo se tornava avassalador. Mas nem todos estavam felizes com sua presença. O rosto de Roberto ficava tenso toda vez que chegava em casa e a encontrava lá. Ele forçava um sorriso e se retirava para o quarto ou de repente lembrava de e-mails do trabalho que precisava enviar. Sua mãe não precisa ficar aqui o tempo todo, ele disse uma noite quando estávamos sozinhos. Eu posso cuidar de você. Mas você mal fica em casa ultimamente, apontei. Porque estou trabalhando, ele explodiu, então imediatamente suavizou o tom. Estou trabalhando por nós, Amanda. Mamãe também notou a tensão. Depois de 2 semanas, anunciou que estava voltando para casa. Você parece mais forte agora, querida, ela disse, embora eu pudesse perceber que estava relutante em partir. Mas estou a apenas uma ligação de distância se precisar de mim. As semanas seguintes foram um borrão de exames médicos e visitas à clínica. A casa parecia vazia sem mamãe, e Roberto estava passando ainda mais tempo fora, mas me forcei a focar em minha saúde, em conseguir passar cada dia, em esperar por boas notícias. Então finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, recebi a notícia. Na minha última consulta, meu médico estava realmente sorrindo enquanto olhava meus resultados. Senhora Santos, tenho boas notícias, ele disse, e senti meu coração pular uma batida. O tumor é benigno e está em uma localização onde podemos operar com segurança. O risco de complicações é mínimo. Explodi em lágrimas de alívio. Depois de todas essas semanas de incerteza e medo, havia esperança. Esperança real mal podia esperar para contar a Roberto. Talvez agora as coisas pudessem voltar ao normal. Talvez todo seu comportamento estranho tivesse sido apenas estresse por causa da minha condição. Praticamente flutuei para fora do hospital, já planejando como daria a boa notícia. Decidi ir direto para casa, esperando encontrá-lo antes que saísse para o trabalho. Coloquei silenciosamente minha chave na fechadura, mas antes que pudesse abrir a porta completamente, ouvi sua voz lá dentro. Ele estava falando alto ao telefone, aparentemente não esperando ninguém em casa naquele horário. Não aguento mais, Sandra. Você não sabe como é viver com ela, ele dizia, sua voz cheia de nojo.
O cheiro constante de remédios na casa, sua aparência doentia, é simplesmente insuportável. Minha mão congelou na maçaneta enquanto ele continuava. Eu sei, mas você deveria vê-la agora. Ela não é nada parecida com a mulher com quem me casei. Sempre fraca, sempre reclamando de dores de cabeça. Sou muito jovem para ficar bancando o enfermeiro de uma inválida. Cada palavra era como um golpe físico. Fiquei ali, ouvindo meu marido me difamar para outra mulher, minhas pernas tremendo. Sim, a situação do dinheiro está sendo resolvida. Temos bastante nas economias. Olha, vou dar um jeito. Só preciso sair dessa situação antes que ela piore. Empurrei a porta completamente e entrei na sala. Roberto girou, o telefone ainda pressionado contra o ouvido, seu rosto perdendo toda a cor quando me viu. Te ligo depois, ele murmurou no telefone, encerrando a chamada. Sobre o que era aquilo, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Por um momento Roberto apenas me encarou, pego de surpresa. Então sua expressão mudou, endureceu. Bem, acho que você ouviu tudo, ele disse, endireitando os ombros. Talvez seja melhor assim. Precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Perguntei, embora já soubesse o que estava por vir. Quero o divórcio, Amanda. E quero metade das nossas economias, ele disse tão naturalmente como se estivesse discutindo o clima. Vamos ser realistas. Você está doente e eu não vou gastar os melhores anos da minha vida cuidando de uma inválida. Preciso de alguém jovem, saudável. Eu mereço isso. Fiquei ali absorvendo suas palavras, pensando nas boas notícias que acabará de receber do médico. Mas olhando para Roberto agora, percebi que não faria diferença. Isso não era sobre minha doença. Era sobre quem ele realmente era. Precisamos fazer isso rapidamente, ele continuou, ganhando confiança com meu silêncio. Antes da sua cirurgia. Não vou arriscar ficar legalmente preso a uma pessoa incapacitada se algo der errado. Tudo bem, disse baixinho. Concordo com o divórcio. Ele pareceu surpreso com minha rápida concordância, talvez esperando lágrimas ou súplicas. Ótimo, disse, se recuperando rapidamente. Vou para um hotel hoje à noite. Não quero ficar aqui. Volto amanhã para pegar minhas coisas. Provavelmente é melhor, respondi, minha voz vazia. Roberto pegou sua jaqueta e carteira, nem se preocupando em fazer uma mala para passar a noite. Na porta, ele parou por um momento como se fosse dizer algo mais, então balançou a cabeça e saiu. Depois que Roberto saiu, fiquei parada em nossa sala por o que pareceram horas, deixando a realidade do que tinha acabado de acontecer afundar. Finalmente, decidi começar a empacotar as coisas dele. Não suportava a ideia de vê-lo novamente amanhã. Enquanto me movia pela casa recolhendo seus pertences, meus olhos caíram sobre seu laptop, ainda aberto na mesa de jantar. Nunca fui do tipo que bisbilhota as coisas do marido, mas algo me compeliu a olhar a tela. O que encontrei fez meus joelhos fraquejarem e tive que me segurar na cadeira para me apoiar. Ali, em plena vista, havia uma série de mensagens íntimas entre Roberto e Sandra. Enquanto rolava pelo histórico da conversa, meu estômago revirava. Havia fotos explícitas, detalhes íntimos de seus encontros e, pior de tudo, piadas cruéis sobre mim. Pobre Amanda doentinha, Sandra tinha escrito. Pelo menos a condição dela nos dá mais tempo juntos. Meu Deus, você deveria vê-la agora, Roberto respondeu. Parece um cadáver ambulante. Mal consigo olhar para ela mais. Minhas mãos tremiam enquanto continuava rolando, mas o que encontrei em seguida me fez soltar um suspiro alto. Havia outra conversa, desta vez com Amanda Vieira, a esposa do chefe do meu marido. As mensagens entre eles eram igualmente íntimas, cheias de declarações de amor e planos para encontros secretos. Seu marido desconfia de algo? Roberto tinha perguntado. João é tão distraído como sempre, ela respondeu. Ocupado demais com trabalho para perceber o que está acontecendo debaixo do nariz dele. Me senti enjoada, mas me forcei a continuar lendo. Com mãos trêmulas, peguei meu celular e comecei a tirar fotos de tudo, as mensagens, as fotos, as datas. Algo em mim sabia que isso poderia ser importante depois. O processo do divórcio andou rapidamente depois disso.
Não tínhamos muito para desfazer, sem filhos, sem propriedade própria. A casa era alugada e nosso único bem conjunto era nossa conta poupança com os R$ 200.000 que estávamos guardando para a entrada de uma casa. Dinheiro que tinha vindo principalmente do meu salário mais alto, embora eu nunca tivesse me importado com esse desequilíbrio antes. O advogado de Roberto, um tubarão de terno caro, tinha outras ideias. Meritíssimo, ele argumentou durante o processo, embora a Sra. Santos possa ter contribuído mais diretamente para a conta poupança, as contribuições do meu cliente para o lar foram igualmente valiosas. Ele gerenciava todos os afazeres domésticos, permitindo que a Sra. Santos se concentrasse em sua carreira. O dinheiro que ele ganhava ia diretamente para despesas da casa, compras, contas, necessidades diárias. Observei enquanto Roberto assentia solenemente ao lado de seu advogado, interpretando o papel do dedicado dono de casa que sacrificou seu próprio avanço na carreira pelo nosso lar. O mesmo homem que me chamou de fardo algumas semanas antes. O juiz concordou com o argumento deles. O tribunal entende que ambas as partes contribuíram igualmente para o casamento, ainda que de formas diferentes. As economias serão divididas igualmente entre o senhor e a Sra. Santos. Assim, simplesmente assim, metade das nossas economias, R$ 100.000, foi para Roberto. O dinheiro pelo qual eu tinha trabalhado tanto, ficado até tarde no escritório, assumido projetos extras, agora estava sendo dividido com um homem que me traiu de todas as formas possíveis. Depois que o divórcio foi finalizado, Roberto se mudou imediatamente. Eu também não podia ficar naquele apartamento, muitas memórias, muita dor. Minha mãe me recebeu de braços abertos, exatamente como tinha feito quando eu era uma adolescente assustada depois do meu primeiro término. 2 meses após o divórcio, finalmente fiz minha cirurgia. O procedimento correu exatamente como os médicos tinham previsto. Eles removeram o tumor com sucesso e minha recuperação começou imediatamente. A cada dia eu me sentia um pouco mais forte, um pouco mais como meu antigo eu. Durante minha recuperação, fiquei com minha mãe. Ela era meu porto seguro, como sempre tinha sido. Mas comecei a notar que ela parecia mais cansada que o normal. Uma noite, enquanto estávamos sentadas em sua aconchegante sala tomando chá, ela pegou minha mão. Amanda, querida, preciso te contar uma coisa, ela disse, sua voz gentil mas firme. Tomei uma decisão sobre meu futuro. Encontrei um lar para idosos maravilhoso, o Jardim do Pôr do Sol. É tranquilo, tem excelentes cuidados e já paguei minha estadia lá. Ela apertou minha mão. Quero passar meus anos restantes em um lugar onde não serei um fardo. Mãe, você não é um fardo. Me deixe terminar, ela interrompeu com um sorriso. Pensei bastante sobre isso. A casa será sua, junto com minhas economias, cerca de R$ 300.000. Você merece um recomeço depois de tudo que passou. Tentei argumentar, mas mamãe tinha aquele olhar determinado que eu conhecia tão bem. Uma semana depois, ajudei-a a se mudar para o Jardim do Pôr do Sol. O lugar era lindo, com jardins e atividades, e mamãe parecia genuinamente animada com este novo capítulo em sua vida. Depois de deixá-la instalada, voltei para o que agora era minha casa. Era estranho estar lá sozinha, mas também pacífico. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar livremente. A vida tem um jeito engraçado de apresentar momentos de timing perfeito. Cerca de um mês após a mudança de mamãe, eu estava sentada em meu café favorito, aproveitando um intervalo de almoço tranquilo, quando ouvi uma voz familiar. Amanda, é você mesmo? Olhei para cima e vi Margarida, a mãe de Roberto, parada junto à minha mesa, seu rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Olá, Margarida, disse, gesticulando para ela se sentar. Não acredito, ela gaguejou. Roberto nos disse que você estava com uma doença terminal. Ela parou, parecendo envergonhada. Não pude deixar de rir. Ele disse que eu estava morrendo? Bem, como você pode ver, estou muito viva. Na verdade, ainda trabalho na financeira Richardson. E mamãe acabou de me deixar a casa dela. Estou planejando vender e comprar um apartamento mais perto do trabalho. O rosto de Margarida passou por uma série de emoções antes de se fixar em algo entre vergonha e satisfação. Sabe, ela disse, se inclinando para frente, Roberto está morando comigo agora. Aquela mulher por quem ele te deixou, Sandra.
Ela levou cada centavo que ele conseguiu no divórcio e depois o abandonou. Ele não tem nada agora. Tomei um gole lento do meu café, escondendo meu sorriso atrás da xícara. Não precisei dizer nada, o tom de Margarida deixava claro que ela estava tão enojada com o comportamento do filho quanto eu. Ele fez sua cama, ela acrescentou, balançando a cabeça. Agora tem que deitar nela. Enquanto observava Margarida deixar o café, senti um peso sair dos meus ombros. Eu não tinha desejado mal a Roberto, estava ocupada demais focando em minha própria recuperação para pensar muito nele. Mas saber que o karma tinha lhe dado uma mão tão perfeita de justiça, bem, eu estaria mentindo se dissesse que não me senti bem. Eu estava organizando algumas fotos antigas na sala de estar de minha mãe quando ouvi batidas agressivas na porta da frente. Antes que eu pudesse me levantar, a porta se abriu bruscamente e lá estava Roberto, seu rosto vermelho de raiva e algo mais, desespero. Você mentiu para mim, ele gritou, invadindo a casa como se ainda tivesse direito de estar ali. Sua mãe me contou tudo. Você está completamente bem. Me levantei lentamente, mantendo a mesa de centro entre nós. Saia da minha casa, Roberto. Sua casa, ele riu amargamente. A casa que sua mãe convenientemente te deixou depois do nosso divórcio, junto com todo aquele dinheiro. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto que eu uma vez achava cativante, mas agora via como teatral. Amanda, amor, cometi um erro. Estava assustado e estúpido. Ainda te amo. Podemos recomeçar? Senti uma raiva fria crescer em meu peito. Você é um traidor, Roberto. Me abandonou quando eu estava doente. Me traiu. Não quero nada com você. Porque você não me contou que estava melhorando, ele exigiu. Por que não me contou sobre os planos da sua mãe de te deixar tudo isso? Sua voz falhou com o que ele provavelmente achava que era emoção, mas eu reconhecia sua ganância. Quer saber por quê? Dei um passo em sua direção. O dia que descobri que meu tumor era benigno, o dia que corri para casa para te contar as boas notícias, foi o mesmo dia que te ouvi ao telefone com sua amante, falando sobre que fado eu era. Ele teve a decência de se encolher com isso, mas se recuperou rapidamente. Isso não é justo, Amanda. Você deliberadamente escondeu a herança da sua mãe durante o divórcio. Metade disso tudo me pertence por lei. Não, não pertence, disse firmemente. Mamãe me deixou esta herança depois que nosso divórcio foi finalizado. Você não tem direito a nada. Ele estava gritando agora, seu rosto ficando mais vermelho. Você sabia que isso estava por vir. Você e sua mãe planejaram isso. Esconderam bens durante nosso processo de divórcio. Isso é ilegal. Vou processar você, Amanda. Vou te levar ao tribunal e provar que você deliberadamente ocultou futuros bens durante nosso divórcio. Você vai ter que me dar metade de tudo. Fiquei na sala de estar de minha mãe observando a explosão de Roberto com uma calma que parecia enfurecê-lo ainda mais. Quando ele finalmente parou para respirar, caminhei até minha escrivaninha, peguei meu celular e abri as fotos que tinha salvo meses atrás. Antes de continuar com suas ameaças, disse calmamente, acho que você deveria ver uma coisa. Levantei meu celular, mostrando a ele as capturas de tela de suas conversas com Amanda Vieira, a esposa de seu chefe. A cor sumiu de seu rosto. Você se lembra da Amanda, não é? A esposa do João, seu chefe. Passei pelas mensagens lentamente, deixando ver cada detalhe comprometedor. Imagino o que João acharia dessas mensagens. Das fotos. De todos aqueles almoços que você passou com a esposa dele enquanto dizia estar fazendo hora extra. Você não faria isso, ele sussurrou, mas sua voz tinha perdido toda a bravata anterior. Estou tentando me recuperar de uma doença séria, Roberto. Não preciso desse estresse. Não preciso das suas ameaças. Não preciso de você invadindo minha casa fazendo exigências. Me deixe em paz ou João recebe cópias de tudo. Sua escolha. Ele ficou ali parado, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Finalmente, recuou em direção à porta. Você mudou, ele disse, acusador. Não, Roberto. Só parei de ter medo. Depois que ele saiu, sentei e chorei. Não de tristeza ou medo, mas de alívio. Estava verdadeiramente acabado.
Os meses seguintes foram transformadores. Vendi a casa de minha mãe por um excelente preço, graças ao aquecido mercado imobiliário. Com esse dinheiro e a herança, comprei um lindo apartamento em um prédio de luxo a apenas 3 quadras do meu escritório. A caminhada para o trabalho se tornou minha terapia diária, me ajudando a reconstruir minha força passo a passo. A doença tinha cobrado seu preço do meu corpo, eu tinha perdido quase 10 quilos durante o pior período, mas lentamente comecei a me recuperar. Comecei a fazer aulas de yoga na academia do meu prédio, gradualmente reconstruindo minha força e flexibilidade. Meu apetite voltou e, com ele, minha energia. Minha chefe provou ser mais compreensiva do que eu poderia ter esperado. Leve todo o tempo que precisar, ela me disse durante minha primeira semana de volta. Estamos apenas felizes em ter você de volta conosco. Ela organizou para que eu trabalhasse em horário flexível, me permitindo comparecer às consultas de acompanhamento e sessões de terapia sem estresse. Às vezes, em minhas caminhadas matinais para o trabalho, eu pegava meu reflexo nos prédios de vidro elegantes e mal me reconhecia. Não por causa da perda de peso ou da pequena cicatriz escondida sob meu cabelo, mas por causa da confiança em meu andar, da retidão da minha coluna, do erguer do meu queixo. Eu não era mais a mulher que tinha medo de ficar sozinha, de estar doente, de não ser amada. Através de conhecidos mútuos, ocasionalmente ouvia notícias sobre Roberto. Ele ainda estava morando com sua mãe, tendo gastado todo o dinheiro do divórcio com Sandra. Aparentemente, teve que deixar seu emprego na Obras e Comércio, embora eu nunca tenha perguntado se pediu demissão ou foi demitido. Não importava mais. Minha mãe prosperou no Jardim do Pôr do Sol, fazendo novos amigos e começando a pintar com aquarela. Eu a visitava todo domingo e nos sentávamos no jardim, bebendo chá e conversando sobre tudo e nada. Ela nunca disse eu te avisei sobre Roberto, nunca me lembrou que tinha tido dúvidas sobre ele desde o início. Em vez disso, ela sorria para mim com orgulho e dizia, você está florescendo, querida. Ela estava certa. Como a orquídea em vaso na janela do meu novo apartamento, um presente de boas-vindas da minha equipe no trabalho, eu estava florescendo. O tumor, a traição, o divórcio, eles não tinham me destruído. Tinham me forçado a criar raízes mais fortes. Fim da história.